Olá, os meus alunos da microbiologia do solo. Hoje nós vamos falar sobre as transformações do nitrogênio no solo. O nitrogênio, ele está presente no solo predominantemente na forma orgânica. Em ambientes naturais, a porcentagem de nitrogênio na forma orgânica pode chegar a 95% do nitrogênio total. Então, além das frações orgânicas, o nitrogênio também vai estar em formas inorgânicas, né? Sendo essas duas primeiras aqui, NH4 e NO3, amônio e nitrato, passíveis de ser absorvidos pela planta, mas também pode estar na forma de nitrito, em menor frequência também, e não absorvido pelas plantas. O nitrogênio ele também está presente na fração gasosa do solo, tá? Quando a gente está considerando o perfil. É lógico que na atmosfera também apresenta nitrogênio, tanto na atmosfera quanto no solo está a sua concentração no ar em torno de 78%. E o nitrogênio também vai estar presente no material de origem, no material rochoso, que após intemperização vai liberar o nitrogênio nas suas formas minerais. Mas essas concentrações são concentrações muito baixas. Então, considerando a biosfera, o grande reservatório de nitrogênio é o nitrogênio atmosférico, e no solo ele está acondicionado, digamos assim. O compartimento que apresenta a maior porcentagem é a fração orgânica de nitrogênio. O solo sofre diversas entradas. Como o solo sofre adição de nitrogênio? Então, pode haver por deposição atmosférica, em que descargas elétricas são capazes de depor cerca de 3 a 5 kg por hectare por ano de nitrogênio. Uma outra entrada é a fixação biológica de nitrogênio, em que organismos diazotróficos são capazes de pegar esse nitrogênio na sua forma gasosa e converter para formas absorvíveis por si e pelas plantas. E uma outra entrada é o nitrogênio na matéria orgânica mediada por micro-organismos, né? Então, o material orgânico apresenta nitrogênio na sua constituição e ele só vai passar a estar disponível para absorção de outros micro-organismos e pelas plantas mediante a decomposição dos micro-organismos. Essas entradas aqui apresentadas são entradas naturais, lembrando que, além disso, o solo pode sofrer entradas de nitrogênio através de adubações orgânicas ou nitrogenadas. Vamos falar um pouco sobre a dinâmica do nitrogênio. O nitrogênio é um dos elementos químicos em que a atividade microbiana vai ser mais importante, porque vai regular os compartimentos e também a disponibilidade desse elemento químico. E também pode regular a taxa de perdas desse elemento no solo. Um dos processos que ocorre no solo é o processo de mineralização. O que é o processo de mineralização? É a conversão do nitrogênio orgânico em nitrogênio mineral. Esse processo pode ser exemplificado aqui por esta reação, em que uma proteína na presença de água, ela é degradada num componente R, é a representação de um radical carbônico, tá? Então, num primeiro momento, eu tenho a presença do nitrogênio na forma de NH2 associadas ainda a um radical orgânico. Esse processo, por exemplo, de respiração, em que há liberação de CO2, é um processo associado ao processo de mineralização, de liberação do nitrogênio. Então, nesse processo de liberação de CO2 pela respiração, há a geração de energia e há a presença de outros produtos mediante a decomposição da proteína, tá? Esse radical carboxílico ligado a uma molécula de NH2, em associação com água, vai sofrer uma nova decomposição, uma segunda decomposição, liberando nitrogênio, então, na forma de NH3. Lembrando que esta forma de NH3 é uma forma gasosa e necessita ser rapidamente convertida em outras formas iônicas para que não sofra volatilização. Tá? Mas geralmente a microbiota ela já converte o NH3 em NH4. Nesse processo, a gente tem novamente a liberação de energia, porque está havendo uma oxidação desse composto orgânico.
pela liberação do NH3, a última etapa é a adição de um H+, liberando então o nitrogênio na sua forma mineral, a forma de NH4. Ok? Recapitulando, o que é mineralização? É a transformação do nitrogênio orgânico em nitrogênio mineral. Essa reação é mediada por micro-organismos, é realizada por micro-organismos. Aqui eu peguei o exemplo de proteína, mas isso também pode ser observado com material genético que apresenta conteúdos consideráveis de nitrogênio na sua composição. E quais são as condições ótimas, então, para mineralização? São as condições ótimas para a atividade microbiana, tá? Então, geralmente está associada a um pH próximo à neutralidade. Essas reações de mineralização estão associadas ao ciclo da respiração aeróbica. Então, obrigatoriamente, o solo tem que apresentar uma boa oxigenação, ele tem que apresentar uma boa aeração, tá? Em torno de 20 a 30% do volume do solo tem que estar ocupado por ar. Além disso, é necessário que o solo apresente umidade, mas não uma umidade que comprometa a aeração. E qual seria essa umidade? Em torno de 50% a 70% da capacidade de campo, tá? A capacidade de campo é a capacidade máxima de retenção de água do solo, né? Então, imagine que esse solo perdeu 30%, 50% dessa capacidade máxima. Então, é um solo úmido, mas é um solo bastante solto, bastante aerado, para que ocorra uma perfeita mineralização. E as temperaturas adequadas para organismos mineralizadores é em torno de 40 a 60 graus centígrados. Mas temperaturas inferiores, eles vão também realizar a mineralização, mas essa mineralização vai se dar de uma forma um pouco mais lenta. O segundo processo que nós veremos nessa aula é o processo de imobilização. O que é o processo de imobilização? É o contrário da mineralização, é a conversão de nitrogênio mineral em nitrogênio orgânico, tá? Incorporação na biomassa. Então, nós vimos que no slide anterior, no processo de mineralização, é liberada essa forma orgânica, tá? Então, é liberado na solução do solo, pode ir para CTC ou não. E esse NH4 ele pode ser absorvido pela planta, quanto ele pode ser absorvido pela biomassa microbiana do solo, tá? Ambos os processos são considerados processos de imobilização do ponto de vista do solo. Do ponto de vista da produção vegetal, a gente considera que a imobilização ocorre quando os micro-organismos incorporam o nitrogênio mineral à sua biomassa, porque está diminuindo a disponibilidade para a planta, ele está competindo em absorção com as plantas. Tá? Então, o que é imobilização? É a incorporação, a indisponibilização do nitrogênio mineral através da incorporação à biomassa microbiana. Esse processo vai ser mediado por micro-organismos, essa conversão de nitrogênio orgânico, mineral, em nitrogênio orgânico vai ser mediada pelos micro-organismos. Ela ocorre dependendo da relação carbono-nitrogênio do resíduo, tá? Então, eu peguei um resíduo, quantifiquei quanto que tinha de carbono, quanto que tinha de nitrogênio. Quando o carbono é na ordem de 20 a 30 vezes mais do que o nitrogênio, a imobilização é igual à mineralização, ou seja, metade do nitrogênio que está sendo liberado na forma de mineralização, está liberando para a planta, para o solo, para que a planta consiga absorver, e o restante está sendo incorporado à biomassa microbiana do solo, tá? Então, essencialmente, o que está sendo liberado está sendo incorporado. Agora, quando eu tenho relações CNs maiores, ou seja, quando eu tenho muito mais do que 30 vezes a concentração de carbono em relação à concentração de nitrogênio, eu vou ter um predomínio do processo de imobilização, tá? Ou seja, todo o nitrogênio que é liberado está sendo incorporado à biomassa microbiana. Aqui só uma demonstração gráfica do que eu acabei de falar. Um resíduo orgânico vai sofrer decomposição. Quando esse resíduo apresenta uma relação CN maior do que 30,
tem muito carbono e quase todo o nitrogênio que é liberado, ele é incorporado em nova biomassa microbiana, sofrendo então imobilização. Quando o resíduo é um resíduo de leguminosa, por exemplo, que apresenta, como aqui está demonstrado para vocês, a soja, resíduo de feijão, resíduo de crotalária, esses resíduos que têm uma relação carbono e nitrogênio inferior a 30, esses resíduos, quando eles começam a sofrer decomposição, eles já começam a sofrer mineralização, porque a quantidade de nitrogênio está muito superior ao que as bactérias e os fungos estão utilizando para crescer em biomassa. Então, o carbono aqui do resíduo orgânico é utilizado como fonte de carbono e energia para novos micro-organismos, e a concentração do nitrogênio aqui está muito elevada. Nem todo o nitrogênio vai ser incorporado à biomassa. Então, vai sobrar, digamos assim, nitrogênio e vai haver, então, a mineralização desse nitrogênio. Aqui demonstrado numa figura a evolução da relação CN em pilhas de compostagem em função do tempo. Então, tem um tempo 0 até 180, tá? E a gente observa a relação CN com revolvimento e sem revolvimento. Essencialmente, a gente vê que com revolvimento essa queda é um pouco mais drástica. Ou seja, os organismos vão decompondo esse material, vão liberando CO2 pelo processo de respiração, né? A gente viu lá no iniciozinho da aula aqui, ó, no processo de mineralização, que a gente tem a liberação de CO2, tá? Então, se libera CO2, perde CO2, diminui a relação CN, tá? Diminui a relação CN, por quê? Porque diminuiu a quantidade de carbono. Então, ao longo do tempo, os resíduos sempre vão perdendo carbono e sempre vão apresentando a diminuição da relação CN. O que a gente observa aqui, a partir daqui, ó, mais ou menos em torno de 20 dias, esses resíduos começaram a realizar o processo de mineralização, porque a relação CN estava inferior a 20. Esses valores de a partir do ponto em que ocorre a mineralização de nitrogênio em relação à relação CN, usando como referência a relação CN, é um pouco divergente na literatura. Então, tem autores que relatam a partir de 30, outros falam que em torno de 20 a 30 a imobilização e mineralização é igual, e tem autores que estipulam até 17, o valor de 17 carbonos para nitrogênio, para que comece a ocorrer de fato a mineralização, tá? Mas o que vocês não podem esquecer aqui em relações, vamos adotar aqui para a disciplina valores em torno de 20 a 30, tá? A partir do momento em que o resíduo atinge uma relação CN inferior a 20 a 30%, começa a ocorrer o processo de mineralização, ok? Nunca consigo escrever direito com o mouse, mas enfim, vocês vão acompanhando aí o áudio. E todo resíduo vai sofrer essa perda, redução de relação CN em função da emissão de CO2 pelo processo bioquímico de respiração, ok? Se aumenta a relação, se diminui a relação CN, o que acontece com o teor de nitrogênio no resíduo? Tá? Esse resíduo vai perdendo volume, vai perdendo carbono. Então, esse resíduo vai ficando com nitrogênio um pouco mais concentrado, tá? Aqui é um outro gráfico de um outro trabalho que a gente observa. O teor de nitrogênio aumenta, a relação CN cai em função dos dias de compostagem e misturas de matéria-prima de origem vegetal em diferentes relações CN. Então, esse comportamento de aumentar nitrogênio e cair relação CN é igual independente do resíduo. A única diferença é que a taxa vai ser maior ou menor em função da degradabilidade de resíduo, como a gente viu na aula anterior, falando sobre processo de transformação de carbono no solo. Esse gráfico aqui é só uma organização do que a gente já viu, tá? Um resíduo com a relação CN, partindo de uma relação CN de 80 a 100, ele vai sofrer redução a partir daqui. Segundo este autor, esse gráfico foi tirado pelo livro de Brede, Natureza e Propriedade do Solo, tá? Então, segundo este autor, nesse intervalo aqui de 20 até 17, a mineralização e a imobilização é igual, e a partir daqui da relação CN inferior a 17,
é que eu tenho a mineralização de nitrogênio, ok? Então, nessa etapa inicial, a imobilização, a biomassa microbiana incorpora nitrogênio que é liberado na sua própria biomassa. Aqui a bioestabilização, imobilização igual a mineralização. E aqui a gente tem a umificação, a mineralização do material orgânico. A adição de um resíduo... Ah, sim, eu esqueci de falar uma coisa para vocês que eu tinha que falar nesse gráfico. Como eu falei para vocês, resíduos de leguminosas apresentam teor, relação CN inferior. Então, o resíduo já vai começar aqui. Ele começa na bioestabilização. Resíduo de leguminosa não sofre imobilização, tá? Ele passa do período de bioestabilização para mineralização. Então, são resíduos que rapidamente, ele já, esse resíduo, assim que cai no solo, daí 15 dias, ele já está começando, porque esse intervalo aqui, que o resíduo está aqui, né? Então, aqui seria o ponto zero e aqui seria 15 dias. Então, na primeira semana, segunda semana, ele está no processo de estabilização e posteriormente já começa o processo de mineralização. Ao passo que um resíduo de alta relação CN, tá? Como resíduos de gramíneas, é em torno de 30 dias para que comece a ocorrer o processo de mineralização de nitrogênio. Os resíduos, resíduo fresco, ele pode contribuir tanto para a imobilização quanto recapitulando, um resíduo fresco, ele pode contribuir para a mineralização ou para a imobilização, dependendo da relação CN que esse resíduo apresente. Se eu estou aplicando um resíduo de leguminosa, ele vai contribuir para a mineralização. Se eu estou aplicando um resíduo, uma palhada de origem de poáceas, de gramíneas, ele vai contribuir para a imobilização. Já os adubos nitrogenados, sempre que eu estou aplicando adubo nitrogenado, é como se eu alterasse a relação CN do processo. Eu não altero a relação CN, mas eu aumento a disponibilidade de nitrogênio. Então, se tem nitrogênio sobrando, o que o micro-organismo vai fazer? Ele vai aumentar a sua biomassa microbiana, tá? O resíduo que tem muito carbono, o micro-organismo fica trabalhando, respirando esse resíduo e ele vai utilizar esse resíduo para manutenção, tá? Só quando ele tem quantidade suficiente de nitrogênio é que vai haver divisão celular. Quando eu coloco adubo nitrogenado no solo, o que acontece? Eu tenho nitrogênio e tenho energia do resíduo orgânico. Então, o adubo nitrogenado contribui para a decomposição da matéria orgânica, que acontece muito nos ambientes agrícolas, né? A adubação nitrogenada acaba contribuindo para uma diminuição do teor de matéria orgânica do solo. Por quê? Porque acelera o processo de decomposição. A gente sabe que nem todo esse material orgânico vai ser desprendido, vai ser perdido pela respiração, né? Quando eu tenho muito nitrogênio, o que acontece? Esse resíduo vai ser convertido uma parte em humus e outra parte em biomassa microbiana, que pode entrar em senescência posteriormente quando não houver uma disponibilidade elevada de nutrientes, disponibilizando os nutrientes, o nitrogênio que está na sua biomassa para as plantas. Então, a gente diz que um resíduo fresco com alta concentração com alta concentração de nitrogênio ou baixa relação CN, ou adubos nitrogenados, tem um efeito prime para a mineralização. Por quê? Porque contribui para o processo de decomposição da matéria orgânica. Em sistemas conservacionistas, nós já sabemos que há um aumento da matéria orgânica, né? O que seriam sistemas conservacionistas? Que eu tenho sempre a cobertura do solo, esse solo sofre o mínimo possível de revolvimento. Então, essas práticas contribuem para o aumento da matéria orgânica do solo. Se essa matéria orgânica vai sofrer imobilização ou mineralização de nitrogênio, vai depender da relação CN desse resíduo, tá? A gente sabe que as espécies vegetais apresentam, então, diferentes relações
CN. Então, a dinâmica da matéria orgânica vai ser dependente. Dinâmica da matéria orgânica, o que eu quero dizer? Em que taxa ela vai sofrer decomposição, se essa decomposição vai acarretar em mineralização ou imobilização de nitrogênio, isso vai depender da relação CN da espécie vegetal que está sendo deposta sobre o solo. Ótimo, então nós já vimos sobre mineralização e imobilização de nitrogênio, né, que são processos contrários, e agora nós vamos falar sobre a nitrificação, que é um processo completamente diferente. Por quê? O processo anterior estava associado a organismos quimio-organotróficos, ou seja, organismos que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono e também como fonte de energia. Já o processo de nitrificação é um processo realizado por organismos quimiolitotróficos que utilizam substâncias inorgânicas, tá, para a obtenção de energia. Então, o processo de nitrificação, ele é um processo que ocorre logo depois da mineralização. Qual que é o produto da mineralização? NH4, correto? Então, o processo de nitrificação existe uma elevada densidade de micro-organismos que realizam o processo de nitrificação no solo, tá? Existem vários tipos de quimiolitotróficos e alguns quimiolitotróficos vão utilizar o nitrogênio na forma de NH4 como fonte de energia, tá? No processo de nitrificação, então, ele ocorre em duas etapas. A primeira etapa é realizado pelas nitrossomonas, tá? Que é um tipo de bactéria. Essas bactérias, ela pega o nitrogênio na forma de NH4 e vai converter, num primeiro momento, na forma de NO2-, nitrito, tá? Nesse processo aqui de conversão do nitrogênio de NH4 e NO3, o nitrogênio ele sai de uma valência de 3- para uma valência de 3+. Então, ele doa aqui 6 elétrons. Então, esse átomo de nitrogênio vai perder 6 elétrons nessa primeira etapa realizada pelas nitrossomonas, tá? Então, é um processo aeróbico que ocorre na presença de oxigênio, tá? E vai ter como produto o nitrito. E é um processo que realiza a acidificação do solo, tá? A segunda etapa, ela é realizada pela Nitrobacter, em que converte o nitrito em nitrato. Nesse processo, o nitrogênio perde mais 2 elétrons. Para onde é que vão esses elétrons? Provavelmente para moléculas que podem sofrer redução, como o NAD+, o FAD+, tá? Formando NADH, FADH, para depois serem novamente oxidados. Eles sofrem aqui redução, depois são oxidadas na cadeia transportadora de elétrons, tá? Para a produção de ATP. Então, esses organismos aqui, eles não usam o carbono como doador de elétrons, eles vão utilizar o NH4, no caso das nitrossomonas, e a Nitrobacter vai utilizar o nitrito, tá? O objetivo aqui é o quê? Utilizar uma molécula inorgânica como doador de energia, como doador de elétrons. Esse processo de nitrificação, quando o solo apresenta altos teores de NH3, baixa CTC e a adubação da ureia, a adubação da ureia por si só, pela atividade da urease, já vai liberar concentrações elevadas de NO3. O que pode acontecer? Pode ocorrer que esse input, essa alta concentração aqui do NO3 ou do NH4, a primeira etapa ela ocorra numa velocidade mais rápida do que a segunda etapa. Nisso eu tenho um acúmulo do nitrito, tá? Então, sempre que eu tenho um aumento de substrato, tá? Uma alta adubação, ou então quando por algum evento há uma entrada muito grande de nitrogênio inorgânico no solo, se esse solo tiver uma baixa concentração de micro-organismos que realizam, né, esse processo de oxidação do NH3, pode haver então um acúmulo do nitrito.
Então, nessa primeira etapa aqui, pode haver tanto o acúmulo do nitrito, como pode haver também a produção do óxido nitroso. O nitrito, ele é um elemento tóxico, mas a gente sabe que estão presentes no solo as nitrobactérias que pode converter o nitrito em nitrato e o nitrato passar a ser absorvido pela nitrobacter, por outros micro-organismos e pelas plantas. Mas quando a conversão de NH4 é na forma de óxido nitroso, essa forma aqui é uma forma gasosa e vai haver perda de nitrogênio do solo, ok? Então, aqui está uma das consequências do não parcelamento de uma adubação nitrogenada. Ocorre somente a primeira etapa do processo de nitrificação, ou ocorre numa taxa muito elevada. Quando não ocorre a segunda taxa, pode haver um acúmulo de nitrogênio na forma de nitrito tóxico, ou pode haver a volatilização do nitrogênio na forma de N2O. E quais são as condições favoráveis para a nitrificação? A gente tem que lembrar que o processo de nitrificação não é um processo maléfico para a produção vegetal, não, ok? As plantas até absorvem muito mais nitrato do que NO. A gente tem que pensar aqui, no processo de nitrificação, converte-se NH4 em nitrato, tá? Essa forma a planta absorve e essa forma a planta absorve também, tá? A única diferença é que NH4 pode ficar associado a CTC do solo, ao passo que o nitrato ele fica solto na solução do solo. Ele é bastante maleável, é fácil de ser absorvido, mas também é fácil de ser perdido. Então, o processo de nitrificação ele vai ocorrer em temperaturas que são mais ou menos as temperaturas que também são adequadas para as plantas, tá? Vocês viram que na primeira etapa há a utilização de oxigênio, né? É uma reação, a primeira etapa realizada pelas nitrossomonas utilizam o oxigênio, então é um ambiente aeróbico. Se aeróbico, então obrigatoriamente a umidade adequada é em torno de 50% a 70% da capacidade de campo. E como esses organismos são bastante versáteis, eles conseguem realizar o processo de nitrificação em intervalos de pH bastante grande, de 4,9 até 7,2. Ok, meus amados? E o que seria condições desfavoráveis para a nitrificação? Condições desfavoráveis para as nitrossomonas e as nitrobactérias, tá? Que seriam temperaturas abaixo de 4 graus, porque a gente tem uma atividade microbiana muito baixa. Em situação de umidade muito baixa de seca, você também não observa o processo de nitrificação. Então, se você aplicou ureia, não choveu, você não vai perder, essa ureia não vai sofrer nitrificação, não, tá? Lembrando que a ureia, ela primeiro tem que ser convertida em NH4 para depois sofrer a nitrificação, tá? Então, não vai haver nitrificação no período de seca. Vai haver uma taxa muito baixa. E como é um processo que requer oxigênio, em alagamento também praticamente não vai ocorrer a nitrificação. Se é um alagamento rápido, até que rapidamente o solo retoma suas atividades, mas se o solo passou por vários dias alagados, não está havendo nitrificação, tá? E quando o solo é muito ácido, em pHs abaixo de 4, também há uma pequena taxa de nitrificação, ok? Por quê? Porque é uma pressão inversa. O processo de nitrificação é um processo de liberação de H+. Então, eu tenho, na verdade, um input, né? Acaba que o solo, ele não favorece, se ele está muito ácido, ele não favorece ao processo de nitrificação, que já é um processo de geração de acidez. Quarta dinâmica que nós vamos ver nessa aula, o processo de desnitrificação. Agora sim a gente tem um problema para resolver, né? Um problema para a gente manejar nos nossos solos. O processo de desnitrificação nada mais é do que um processo respiratório, tá? Realizado por organismos anaeróbicos, ou seja, na ausência de oxigênio.
em que o nitrogênio é utilizado como aceptor de elétrons. Então, vamos supor, o solo sofreu um alagamento, tá? Então, eu não tenho oxigênio, vai sofrer nitrificação o solo? Não. O nitrogênio vai sofrer desnitrificação. O que é a desnitrificação? É o processo de respiração de organismos anaeróbicos, em que ao invés de utilizar o oxigênio, eles utilizam o nitrogênio como aceptor de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, aqui a gente vamos exemplificar. O solo sofreu alagamento, o nitrogênio estava na forma de nitrato, tá? É um processo que utiliza moléculas de água e consome acidez. E o nitrogênio vai ser convertido em NO2. O que acontece com esse nitrogênio? Vai embora para a atmosfera. Não para mim, né? Vai embora para a atmosfera. Além disso, ter uma via alternativa do processo de desnitrificação, em que nitrogênio é convertido em nitrito. Observe que aqui é observada o ganho de 2 elétrons. O nitrogênio ele é aceptor, ele recebe os elétrons. Então, para converter nitrato, observe que desnitrificação é o processo inverso da nitrificação. Para converter nitrato em nitrito, o nitrogênio recebe 2 elétrons. De nitrito em NO recebe mais 1 elétron. NO em óxido nitroso mais 1 elétron. E dióxido nitroso em N2 mais 1 elétron. Ok? Esse processo, aqui está uma forma resumida, aqui está um processo detalhado. E vocês podem observar que de NO3, em que o nitrogênio apresentava uma valência mais 5 para cá, para 0, a gente tem cada molécula de nitrogênio recebendo 5 elétrons. O processo de desnitrificação, as condições favoráveis em relação a pH não muda muito, já é um pH já mais para neutralidade, tá? Que é característica de solo alagado, eles não vão apresentar um pH já mais para neutralidade, para alcalinidade, né? De neutro para alcalino, de 6 a 8. As temperaturas são bastante variáveis, porque o fator principal é o quê? É a ausência de oxigênio. O que não pode ter no solo é o oxigênio para que favoreça o processo de desnitrificação. Quando eu tenho um ambiente em que o pH é muito baixo, ele pode ser um fator limitante para o processo de desnitrificação, tá? Eu dei aqui o exemplo de solo alagado, mas a gente sabe que quando o solo ele não está naquele valor de 50%, 70% da capacidade de campo, está com umidade muito próxima à capacidade de campo, em alguns poros do solo, esse poro está completamente preenchido por água, tá? Então, nesses microsítios está ocorrendo o processo de desnitrificação. Então, quando é que a gente vai observar a desnitrificação? Em pequena taxa, quando o solo está com a umidade elevada, muito próximo da capacidade de campo, e uma elevada taxa de desnitrificação quando o solo apresenta alagamento, tá? Estima-se aqui, no caso, quando apresenta uma elevada umidade, que cerca de 5 a 30% do nitrogênio que é aplicado via adubação, tá? Independente da forma de adubação, de 5 a 30% vai ser perdido pelo processo de desnitrificação, tá? Quanto maior a umidade do solo, maior essa porcentagem de nitrogênio perdido via desnitrificação. Por que eu perco? Porque no processo de desnitrificação, eu tenho a formação de nitrogênio nessas formas de gasosas, tá? De óxido nitroso e de nitrogênio. O quinto processo, quinta dinâmica que vai ser abordada na nossa aula é a fixação biológica de nitrogênio, mas nós temos uma aula especial só sobre fixação biológica de nitrogênio. O que vocês precisam saber nessa aula é que a fixação biológica de nitrogênio é a conversão de N2, N gasoso, na forma NO3. Essa forma NO3, rapidamente ela é convertida em moléculas orgânicas, tá? Ela é transformada em NO2 e já é utilizada para biossíntese de aminoácidos.
A fixação biológica de nitrogênio, as pessoas falam muito, as leguminosas fazem fixação biológica de nitrogênio. Não, as leguminosas não fazem fixação biológica de nitrogênio. Quem faz fixação biológica de nitrogênio são as cianobactérias, as actinobactérias e as bactérias, tá? Por quê? Porque elas apresentam um complexo enzimático denominado nitrogenase. A leguminosa, ela faz o quê? Ela faz a associação, no caso, com bactérias nodulíferas, formando esses nódulos aqui, tá? Mas quem tem a capacidade de converter N2 em NH3 são os micro-organismos, são as bactérias. Um outro processo, aqui eu vou falar da produção de fertilizante, porque falando sobre produção de fertilizante, a gente tem noção do quanto é importante a fixação biológica de nitrogênio, tá? Para a produção de fertilizantes nitrogenados, de onde vem o nitrogênio? Os fertilizantes nitrogenados, eles são produzidos a partir de um processo denominado Haber-Bosch, tá? Esse processo, ele utiliza nitrogênio atmosférico, então a fonte de nitrogênio é a atmosfera, tá? Funde em elevadas pressões e temperaturas com o oxigênio e com o metano e com água, e tem a produção aqui da amônia, tá? E a liberação de CO2. Então, é um processo que há emissão de carbono para a atmosfera, é um processo poluente, e também é um processo poluente porque requer uma quantidade energética muito grande. Então, geralmente é utilizado ou alguma energia madeireira, ou então petróleo, para conseguir submeter esses gases aqui a elevada temperatura e pressão para combiná-los formando NO3, tá? Então, o nitrogênio é oriundo da atmosfera e o metano é a partir da produção de gás natural, da extração de gás natural. A partir, então, da produção de amônia, né, do NH3, que nós vimos aqui, esse NH3 é que vai ser utilizado, então, na produção dos fertilizantes nitrogenados. Quando eu misturo com dióxido de carbono, eu tenho a produção da ureia, tá? Desconsidere esse acento aqui, por favor. Quando eu realizo a fusão do NH3 com ácido nítrico, eu tenho a formação do nitrato de amônio. Com ácido sulfúrico, o sulfato de amônio, e com os fosfatos, aí eu tenho a formação dos fosfatos amônicos, monoamônico e diamônico. Mas nem tudo são flores, né, meus queridos? A gente viu todos esses processos. Até agora, de perda, a gente só viu o processo de desnitrificação. Os outros processos são processos que envolvem a disponibilidade de nitrogênio no solo. Mas existem processos que conferem perdas de nitrogênio do solo, né? Um dos processos é o processo de lixiviação do nitrato. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque o nitrato, ele apresenta uma mobilidade muito grande, então ele consegue caminhar no solo com certa facilidade, tá? O nitrato está na forma negativa, então ele vai se ligar às cargas positivas do solo. Se um solo ele apresenta uma correção de pH, ele já não vai apresentar elevadas cargas positivas, tá? Então, e ele tem pouca afinidade. Geralmente os sítios de carga positiva são ocupados por fosfato. Então, se tiver adubação fosfatada, o nitrato fica lá deslocado na solução do solo. Estando deslocado na solução do solo, à medida que eu tenho uma alta quantidade de água percolando o perfil do solo, essa água movimenta o nitrato e pode haver a lixiviação do nitrato para o lençol freático, tá? Isso é bastante dependente em função da textura do solo. Quanto mais arenoso, mais poroso for o solo, maior vai ser a facilidade com que menor a quantidade de cargas também positivas, né? Porque tem solo que ele é argiloso, ele é poroso, mas tem cargas ali e consegue reter a umidade do solo. Agora, solo muito arenoso, ele não retém a água movimenta com certa facilidade por gravidade e ocorre então a lavagem do solo, a lixiviação do nitrato, acumulando em elevadas concentrações no lençol freático. Lembrando que o nitrato em elevadas concentrações, ele é considerado então um poluente para a água potável.
A absorção, a lixiviação do nitrato pode ser reduzida quando há a adsorção de nitrato em subsuperfície. Então, o que acontece com os nossos solos? Ele tem aquele camada superficial, o horizonte A, rico em matéria orgânica, é um horizonte rico em cargas negativas, vai realizar o quê? Vai repelir o nitrato, né? O nitrato vai se movimentar. Se eu tenho um horizonte B mais argiloso, um horizonte B textural, eu tenho argilas ali, principalmente em argissolos, latossolos, que são argilas com base em óxido de ferro. Essas argilas, elas apresentam geralmente uma elevada carga positiva, então o nitrato pode ficar adsorvido em subsuperfície, tá? Quando o solo apresenta óxidos, que seriam argilas com carga positiva. E pode haver também a ascensão do lençol freático. Vamos supor, ele desceu, atingiu o lençol freático, mas está no momento de período chuvoso, está havendo a ascensão do lençol freático. Essa ascensão pode, digamos assim, ascender e devolver o nitrato no perfil do solo, tá? E agora vocês vejam como que é importante a imobilização por parte da biomassa microbiana. Se tiver sobrando nitrogênio na forma de nitrato e os micro-organismos incorporam a sua biomassa, esse nitrogênio fica no horizonte A, tá? E a partir do momento que houver a morte e decomposição dessa biomassa microbiana, o nitrato passa a estar, o nitrogênio, me desculpa, porque quando a biomassa microbiana incorpora, o nitrogênio não fica na forma de nitrato, ele vai ficar na forma de NH2 ligado a grupamentos orgânicos, né? Na forma de proteínas e aminoácidos. Então, a imobilização microbiana, tá? A incorporação de nitrato à biomassa microbiana vai ser um efeito redutor da lixiviação de nitrato. Então, é uma perda momentânea, mas pode evitar uma perda muito maior e irreversível, que seria a lixiviação do nitrato. Segunda forma, então, de perdas de nitrogênio, né? Já vamos para a terceira, que a gente falou sobre desnitrificação, né? Lixiviação do nitrato. Outra forma seria a volatilização da amônia. Quando é que vai acontecer a volatilização da amônia? A volatilização da amônia está bastante associada a atividades humanas. Então, as nossas atividades respondem por 75% da volatilização da amônia. Os outros 25% ocorrem na natureza de forma como é que eu posso dizer, normal, né, comum ou aceitável. A criação de animais contribui bastante para a volatilização de amônia. Por quê? Porque os dejetos, né, a urina, apresentam ureia em elevadas quantidades. Essa ureia pode ser convertida em NH3 e sofrer a volatilização da amônia, tá? O uso de fertilizantes também contribui para a volatilização de amônia. E a queima do material vegetal também contribui para a volatilização do nitrogênio. Então, no processo de volatilização de amônia, o NH4 oriundo do material orgânico ou do adubo nitrogenado vai ser convertido em NH3 e pode sofrer, então, a volatilização. Aí a forma gasosa vai atingir, então, a atmosfera. Isso vai ocorrer, observem que é um processo em que há liberação de H+. Então, é um processo que é favorecido por solos alcalinos. Em solos mais ácidos, o NH4 vai ter uma dificuldade de perder o H+. Então, consequentemente, vai sofrer menor processo de volatilização, tá? A volatilização está associada com as aplicações de ureia, porque a ureia ela pode ser facilmente convertida em NH3, tá? No primeiro momento em NH4, né? Pela atividade de uma enzima denominada urease, que é expelida por organismos, por micro-organismos, a formação então de NH4. E esse NH4 pode sofrer essa reação biológica que a gente viu anteriormente com a formação do NH3, tá? Essa reação de volatilização da amônia geralmente está associada em temperaturas mais elevadas e perda de umidade do solo, mais
Mas se o solo já estiver úmido, tá? Não está associado a solo seco, não. Está associado a uma situação em que o solo está perdendo umidade, ok? Então, se o solo está seco, como eu falei para vocês, eu tô vendo, visualizando lá os grãozinhos branquinhos de ureia aqui sobre o solo, não está tendo volatilização de amônia. A ureia está conservada na sua forma original. Só depois que essa ureia é dissolvida pelo processo de urease, formando NH4 e posteriormente formando NH3, é que há então a volatilização, tá? Então vamos supor, o solo está úmido, a temperatura está muito elevada, está tendo uma perda de umidade muito grande, aí sim eu tenho o favorecimento do processo de volatilização da amônia, tá? Como é que a gente pode reduzir o processo de volatilização de nitrogênio e volatilização da amônia? Incorporando o resíduo ao solo para que evite que ele fique suscetível a essas elevadas temperaturas, tá? Misturando o adubo nitrogenado com outras formas de adubo e a mistura da ureia com KCl, tá? Mas essa mistura pode fazer o quê? Pode fazer com que aumente a higroscopicidade do adubo, tá? Que é quando o adubo ele retém umidade de forma muito rápida. Aí no processo de adubação nas plantadeiras, por exemplo, aí já não é muito adequado não, porque pode haver, como é que eu posso dizer, o adubo ele perde fluidez, então ele não consegue percorrer os implementos mecânicos de forma facilitada. Agora, se eu estou trabalhando com adubação manual, né, um sistema menor, aí dá para realizar a mistura desses adubos, tá? Então, vamos fazer aqui um resumo da nossa aula, tá? Primeiro, pelos processos de adição. Como é que pode haver adição de nitrogênio ao solo? Pela fixação de relâmpagos, que é muito pouco, tá? Pela adição de fertilizante, esse fertilizante vai ser adicionado ao solo. Pela deposição de material orgânico, né? Por dejeto ou por material vegetal. E também pela fixação biológica de nitrogênio, tá? Então, a gente tem essencialmente essas 4 entradas: por descargas elétricas, por raios, que acabam combinando nitrogênio da atmosfera e depondo no solo, adição de fertilizante mineral, adição de resíduo orgânico, que pode ser um adubo ou pode ser a deposição de resíduo, e pela fixação biológica de nitrogênio, tá? Esses resíduos na forma orgânica, pelo dejeto, pela deposição de material rico em relação em nitrogênio, eles vão sofrer o processo de decomposição, também denominado amonificação, tá? Formando então o NH4. Esse NH4 vai sofrer então a desnitrificação, que é um processo de oxidação do nitrogênio para obtenção de energia realizado por organismos, por bactérias quimiolitotróficas, tá? Formou então NO3. NO3 pode ser perdido por lixiviação e pode sofrer o processo de desnitrificação, tá? Em que ele é perdido para a atmosfera, ok? Deixa eu ver o que mais que faltou. Acho que eu falei tudo, né? Falei sobre desnitrificação, falei sobre as bactérias, falei sobre o processo de nitrificação e lixiviação do nitrato. Lembrando que processos de perda, lixiviação do nitrato, processo de desnitrificação, e aqui não está mostrando o processo de volatilização da amônia, NH3. Então, na próxima aula, a gente vai dar sequência sobre a dinâmica de nitrogênio, falando só sobre fixação biológica de nitrogênio, tá? Nesta aula aqui, a gente viu um aparato de tudo que pode acontecer no nitrogênio no solo. Lembrando que ele pode estar na forma mineral, pode estar na forma orgânica. Nós vimos os processos de nitrificação, que seria um processo de oxidação do nitrogênio. Nós vimos processos de imobilização e mineralização, que seria a conversão do orgânico no mineral e do mineral em orgânico.
Nós vimos os processos de perda e de adição de nitrogênio no solo, tá? Na próxima aula a gente vai falar então só sobre fixação biológica de nitrogênio, todas as formas em que ela ocorre no solo, quais grupos são importantes para a produção vegetal, o que tem sido utilizado de biotecnologia com base na fixação biológica de nitrogênio. Até a próxima aula.